Gravando, hein? Vamos que vamos. Hoje a gente vai dar uma introduçãozinha basicona, tá? Mais carregada de conceitos no que diz respeito à anatomia e fisiologia, tá? Vai ser sempre, as nossas aulas vão ser sempre introdutórias, como eu disse, para mostrar um pouquinho do que é o nosso organismo e como funciona, né? Cada órgão é um mundo, gente. Eu não sabia, até eu entrar no doutorado, o quão complexo é a dinâmica de contração cardíaca, né? Então, eu vou mostrar básico o que é, mas vai caber a vocês o fato de querer ou não estudar mais sobre, tá? Então, sempre o mecanismo é um pouco mais complexo do que a realidade, mas vai ficar a critério de vocês. Então, vamos lá. Por que anatomia e fisiologia se estudam juntos, tá? Por quê? A anatomia, via de regra, é a ciência que vai estudar a forma, tá? A morfologia do corpo humano. Morfo está relacionado à forma. Aí para quem foi para quem gostava de desenhos, né? Aí a gente chama lá o X-Men, o Metamorfo, né? Ele era o mutante que tinha capacidade de mudar a sua forma. Então, ó, morfologia é o estudo, logia sempre vai ser estudo de forma. Então, a anatomia vai estar relacionada a, ao estudo da forma, né? E com isso, ela vai se encarregar de nomear e descrever todas as estruturas no que diz respeito a nível macroscópico e microscópico, tá? Tanto que a anatomia, né, vai derivar do grego ou do latim, não sei, que significa cortar em partes ou seccionar, entendeu? Então a gente vai, na anatomia, a gente estuda igual o Jack Stripador, por partes. Já a fisiologia, logia, sempre estudo, né? Mas vai derivar o physis, é natureza, função ou funcionamento. Então, fisiologia sempre vai determinar o estudo das funções daquele órgão, né? Tanto a nível microscópico quanto macroscópico. Tá? E para isso vai ter implicações bioquímicas, físicas, mecânicas, tá? Que se aplicam àquele órgão, né? Então, do que adianta eu estudar a bioquímica e a funcionalidade de um órgão se eu nem conheço esse órgão? Para que Jesus? Por isso, vocês vão conhecer. Esse é o pulmão. Beleza. Qual é a função do pulmão? Né? Vocês conheceram o pulmão. Tá. Você sabe que órgão que é. Ele é responsável pelo quê? Pode falar, gente. Isso não é um monólogo. Por favor, não me deixe aqui sozinho. A respiração. Sim, ótimo. Então, ele é o órgão responsável pela respiração. Como que acontece? Beleza. Aí entra a fisiologia. Entendeu? Aí você reconheceu a parte anatômica, que é a peça, que é o pulmão propriamente dito. Vocês veem meu mouse aqui passando na tela? Sim. Então, vocês vão conhecer a estrutura, né? E como que essa estrutura vai funcionar para que ela para que ocorra a função a qual ele é destinado, tá? Então vamos lá. A anatomia, ela vai se diferenciar da fisiologia porque na anatomia a gente vai estudar sempre as partes. E aqui a gente tem desmembrado, ó,
o organismo como um todo, o sistema muscular, esquelético, vascular, nervoso, linfático. Olha a complexidade do organismo. Linfático, aí aqui a gente vem digestório, respiratório, urinário, aí a gente tem as particularidades. No sistema urinário, a gente estuda junto o genital. Por quê? Temos diferenças anatômicas do masculino para o feminino, né? E ainda quando a gente vai estudar o sistema que a gente chama endócrino, né? Que aí eu já vou adiantar para vocês, alerta spoiler, que é o sistema hormonal, tá? O sistema endócrino é o sistema que vai tratar de toda a síntese hormonal do nosso organismo. A gente tem diferenças gritantes do sistema hormonal ou do sistema endócrino masculino para o feminino, tá? Aí eu dou graças a Deus todo mês porque eu sou o menininho, tá? Porque eu não tenho uma revolução hormonal para ocorrer o que acontece com a mulher todo mês para ocorrer a menstruação. Mas isso são cenas para os próximos capítulos, tá? Então vocês conseguem ver ou conseguem pensar no quão dinâmico precisa ser o conhecimento tanto dinâmico quanto intrincado, que é o conhecimento tanto de uma quanto da outra. Quando não existia a pandemia, né, a escola sempre marcava uma visita técnica ao laboratórios de anatomia, tanto UFES quanto Salesiana. Eu vou lutar para que, quando passar essa pandemia, a gente consiga fazer essa visita mesmo assim. Tá? Porque é bem legal quando a gente põe a mão na massa. A gente acaba aprendendo melhor. Então, tudo que a gente viu na sala de aula, a gente consegue ver. E quando você toca, aprende mais. Aí você... Professor, Oi. no corpo humano se trabalha o coração, o pulmão e o rim tudo junto, né? Se parar um e o outro ficar funcionando, o que acontece? Na verdade, não é que só coração, pulmão e rim funcionam junto. Não. Tudo funciona quando a pessoa está saudável, tudo vai funcionar em completa harmonia. Quando um rim para, a gente entra num... Vamos pensar no rim, tá? A gente entra num quadro clínico que chama de falência renal. Aí tem todas os marcadores bioquímicos celulares de sinais e sintomas daquela doença característica, tá? Isso vocês vão aprender mais em clínica, tá? Essa questão de sintomatologia. Fisiologia vai mostrar como funciona o normal. E olha aqui, professor. Oi. Quando uma pessoa só tem assim um pulmão e um rins, como assim, uma pessoa fez uma cirurgia de escoliose, aí tirou o rins porque estava comprimindo, a escoliose estava comprimindo. Ai, que susto. Aí tira o rins, aí tira o pulmão, aí fica só com um órgão só. Essa pessoa, o que pode causar mais tarde com essa pessoa? Excelente pergunta. Graças a Deus, a gente tem dois, né? Então, o órgão, se ele for bem nutrido, tá? Se ele for bem cuidado, né? Ele pode sofrer com o envelhecimento normal da pessoa, assim como qualquer órgão sofre com o que a gente chama de processo de senescência, né? A pessoa vai ficando idosa, né? Vamos pensar como uma máquina, né? Uma máquina. Se a máquina
funcionando todo dia 24 horas. Se ela recebe uma revisão preventiva, se ela é bem lubrificada, se ela é bem cuidada, ela vai dar problema? Não, ela não vai dar problema. A mesma coisa funciona com o nosso corpo. Então, mesmo que eu, né, vou bater que bate na madeira, mesmo que por algum problema, né, de saúde que for, eu precise tirar um rim ou um pulmão, eu consigo ter uma sobrevida boa. Por quê? Né? Mas eu vou ter que tomar cuidado para, como tem um só, ele não sofrer de sobrecarga. Então vamos pensar com a pessoa que tem um rim só. Ela precisa sempre beber bastante água, ela precisa não beber bebida alcoólica, ela precisa cuidar do rim dela. Porque só tem um. Professor, deixa eu fazer outra pergunta, senhor. Essa pessoa, ela pode dar crise convulsiva dormindo? Dependendo do caso, sim. Porque essa pessoa que operou de escoliose, não é? Aham. Então, com a escoliose, a gente está trabalhando com o sistema nervoso central, né? Que está mexendo ali com a coluna. Né? Uhum. Então, pode estar mexendo com algum neurônio ali que está entrando em curto-circuito e dando sintomas centrais, que acaba gerando a e essa convulsão. pessoa tem, assim, pode ter tempo assim, que ela pode ter dores nas pernas e parar de andar? Pode. Por quê? Lembra, aí tudo vai girar em torno da correção da escoliose. Se foi um procedimento bem feito, ela consegue voltar normalmente. A gente tem sempre que lembrar que coluna é sistema nervoso, tá? Uhum. E que isso vai reger todo o organismo. Aí a gente vai ver aqui quando a gente estudar um pouquinho sobre o sistema nervoso. Aí o neurologista que olha isso, né? Uhum. Isso aí. Aí a gente... Professor, Oi. Que deixa eu te falar, a aluna Alessandra Cruz, ela perdeu o filho dela ontem, né? Que faleceu. Nossa. Aí ela até mandou uma mensagem aqui para mim agora, que ela teve que tomar um remédio e que se as aulas vão ficar gravadas. Sim. Mas ela vai fazer de tudo para poder ver se ela consegue voltar a estudar hoje. Aí, Vivian, faz o seguinte, né? Eu tô chegando hoje, eu sou um estranho no ninho, né? Se eu não me engano, ela tem 5 dias de atestado, tá? Fala com ela para apresentar isso na escola. Fala com ela para guardar o luto dela, tá? É importante esse momento. E os vídeos vão ficar guardados, né? Vão ficar no site, no e-mail da turma, mas eu vou mandar todos os links no grupo também. E para qualquer dúvida, ela me procurar depois. Tá bom. Tá? A assistência será dada, tá? Mas fala com ela para guardar o luto, porque é importante. Eu não sei se ela tem outros filhos e tal, mas deve ter o esposo, tem a mãe, que todo mundo sofre nesse momento. Tá bom, obrigado. Tá? Então, voltando aqui. Usando o exemplo lá da escoliose, da coleguinha, desculpa, não sei quem falou. Adriana. Ô, Adriana, então, vamos lá. A gente já está pensando aqui num organismo como todo. Mas como que isso surgiu para gerar esse problema? Então, a gente tem que voltar lá na raiz e como o nosso corpo é organizado. Então, a gente tem que lembrar que aí todos os estudos são embasados na teoria criacionista, tá, gente? Na teoria evolucionista. Tá? Então, a gente parte do princípio que átomos se organizaram em moléculas, essas moléculas se organizaram em macromoléculas, e aqui tem um erro nessa figura. Tá? As macromoléculas se organizaram
primeiro numa célula e depois essa célula, em nível organizacional, foram criadas organelas, tá? Dessa célula foi criado tecido, tecidos órgãos, órgãos sistemas e tudo funcionando muito bem, o organismo como um todo, tá? Então, Mas, oi. professor, desculpa estar atrapalhando o senhor. Não, pode falar. A escoliose, ela dá sempre nas costas. Mas teve uma escoliose que deu no meio das costas, tá entendendo? Deu assim na coluna. Sim, na verdade, aí escoliose... foi comprimindo o pulmão e o rins da pessoa. Sim. Aí ela teve que colocar 20 pinos. E 60 parafusos. Aí ela teve que tirar o pulmão e o rins. Aí ela só tem hoje um pulmão e um rins. Aí para a gente que é adulto, né? A gente pode falar. Quem conhece a dupla Leandro Leonardo? Eu conheço. Então, lembra que o Leandro veio a falecer em função de um câncer? Mas antes de ele morrer, ele precisou tirar um pulmão que impossibilitou ele de cantar. E ele entrou num quadro depressivo porque ele não podia cantar. Então, olha, mesmo ele tendo sobrevida com um pulmão, ele teve um quadro diferente, né, que foi a depressão, pelo fato de ele não poder exercer a função dele. Então, você vê o quão complexo é, mesmo faltando uma partezinha, o todo sofre, e é isso que a gente vai estudar. Então, qual a importância desse pedacinho? Tá? A depressão vem porque as pessoas às vezes não aceitam a doença também, né, professor? Sim, é sempre multifatorial. Tá? A depressão é uma doença muito complicada. Então vamos lá. Antes de chegar ainda no organismo ou no órgão como um todo, né, no órgão como um todo, a gente precisa entender como que o tecido se organiza através da célula. Então, a gente vai conhecer agora as estruturas básicas da célula. Então, vamos lá. A gente está falando uma célula, mas olha aqui o que tem para uma célula funcionar bem. Basicamente, tá, gente? Então, a gente vai ter membrana plasmática, os retículos, núcleo, mitocôndrias, complexo de Golgi e assim vai. A gente vai ver aqui um por um. Então, membrana plasmática. Quando vocês escutarem isso, vocês já vão imaginar no envoltório celular, tá? É a parte mais externa do citoplasma que separa o que é meio intracelular com o meio extracelular, tá? Vão definir o que é a célula, definir em limites, tá, gente? Vamos usar aqui, ó. Eu tenho aqui uma caixinha. Calma aí. Cadê? Achei. Vamos pensar aqui, ó. Que isso aqui, minha caixinha de Valda, seja uma célula, né? Ó, eu abri a minha célula, eu tenho um conteúdo intracelular, tá? E isso aqui seria a minha membrana, tá? A membrana plasmática, ela é constituída de fosfolipídios. Sim, ela tem uma natureza lipídica, tá? E isso vai determinar a função dela. Então, ela é, como a gente já viu, o lipídio é gordura, né? Ela vai determinar a função da membrana plasmática, que é, além de delimitar, deixar entrar e sair da célula somente o que ela precisa. E isso vai ter N mecanismos para acontecer. É como aquelas pessoas têm gordura no fígado. É uma membrana? Não. Aí já é uma doença já. Porque na célula do fígado
uma célula hepática, a célula do fígado, o conteúdo intracelular dela está acumulando gordura. É como se tivesse gordura dentro da célula, coisa que não pode acontecer, exceto do adipócito, que é a célula de gordura mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Núcleo. Ela é uma característica de seres eucariontes. Putz, grila, professora. O que é isso? Um ser eucarionte é um ser que tem núcleo nas suas células. Tá? Ah, professor, então eu sou um ser eucarionte? Sim. A galinha? Sim. Né? O cachorro? Também. Então, isso, ter um núcleo determinado, né, numa célula, joga a gente dentro do mesmo grupo de ser eucarionte. O núcleo celular ele é constituído por um envoltório, que é a carioteca, e o material genético, que é constituído de cromatina, nucleoplasma e nucleolos, tá? E essa cromatina, nucleoplasma e nucleolos vão estar constituídos ou vão fazer parte do nosso material genético, né? Que tem como base o DNA. Ok? Então vamos lá. Nível de compactação do nosso material genético. Tá? Então vamos lá. Aqui, ó, a gente tem a cadeia simples. 2 é uma cadeia mais espiralada, né? Aqui a gente já está com moléculas mais complexas, que chama estonas, até chegar aqui ao nível 5, que é o cromossoma organizado pós-divisão. Isso aqui, com certeza, vocês já viram em algum lugar, tá? Qual a importância disso? Quando a gente for falar, ou quando vocês forem estudar, ou de um medicamento, ou de algum processo que envolva produção de proteína, tá? A produção de proteína é determinada aqui, ó, por essa fase do DNA. Então, o DNA ele é armazenado assim, no nível 5. Quando eu preciso fazer uma proteína, eu tenho que modificar essa estrutura 5 para essa estrutura 1, para eu conseguir fazer a produção da proteína. Para depois o material genético voltar para o 5. Porque ele só é armazenado nessa forma aqui. Então, gente, é um trabalho que a célula e que o núcleo tem para fazer qualquer função celular. E isso tudo é coordenado pelo material genético. Se o material genético fala assim, a sua célula vai produzir proteína, vai produzir essa proteína. O DNA vai abrir, vai ser copiado uma parte e vai lá fazer a proteína. Tá? Isso tudo é estudo depois. Então a gente só precisa saber que o DNA ele precisa se armazenar bem compactadozinho e quando ele vai fazer uma proteína ele precisa abrir. Tá? Então esses são os estágios que acontecem. Tendo o núcleo, né, a sua função de determinar qualquer função celular, quem vai executar essa função? As outras organelas. Então, a gente tem aqui, ó, o retículo endoplasmático. A gente tem 2, o rugoso e o liso. Quem vai fazer o quê? O retículo endoplasmático rugoso, ele tem esse nome, né, porque em microscopia eletrônica, percebeu-se que ele está associado a outras organelas, que são os ribossomos. Esses ribossomos, eles ficam aderidos à membrana do retículo endoplasmático para síntese de proteína. Tá? E como aqui, ó,
a gente consegue ver, ó, o retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso, eles têm conexão direta entre si, mas também com o núcleo. Então, tudo é conectado. Então, vai uma informação para o núcleo de produção de proteína, né? Aí do núcleo já passa para o retículo endoplasmático rugoso para montar a proteína. Ou do núcleo existe uma informação para produzir principalmente lipídio, quem vai construir o retículo endoplasmático liso, tá? Ou lipídio ou açúcares complexos, tá? A retículo endoplasmático liso tem essa função. Beleza, produzir, eu sou o retículo endoplasmático. Eu produzi o que tinha que ser produzido. Vou armazenar onde? No complexo de Golgi. A gente vai ver daqui a pouquinho. Antes de chegar no complexo de Golgi, a gente vai falar sobre as nossas mitocôndrias. Mitocôndrias, elas são organelas com esse formato, tá? E a principal função da mitocôndria é, utilizando rotas bioquímicas, né, para a produção da molécula de armazenamento de energia do nosso corpo. Quem é essa molécula? Essa moça aqui, ó, adenosina trifosfato, tá? É essa molécula que, através do metabolismo, tanto de carboidrato, de gordura ou de proteína, a mitocôndria vai produzir como moeda energética. Então, a função da mitocôndria, produção de ATP. Tá? Aí a gente costuma jogar tudo no mesmo saco e falar que a mitocôndria, ela produz energia. Gente, quem produz energia é célula, tá? Ela produz energia na forma de corrente. Isso é energia. No nosso organismo, a gente não produz energia. Tá? A gente produz ATP, que é a molécula de armazenamento energético. Tá? ATP é o que mesmo, professor? Adenosina trifosfato. Tá? Mas aí, como ela é a molécula de armazenamento de energia, né? Aí a gente fala que a mitocôndria produz energia, tá? Só estou desmistificando isso porque eu já fui corrigido N vezes, até por enfermeiros, tá? Então, professor, então como que se a minha mitocôndria produz ATP, como que meus processos celulares que dependem de energia vão ser realizados? O nosso corpo ele é bem complexo no que diz respeito a isso, tá? Então, a quebra de uma reação química, né, de uma ligação química, perdão, gera energia ou gera movimento de elétrons. Oi? Então, esse rompimento da ligação química, né, do ATP, vai gerar movimento de elétrons que vai gerar a energia para a função celular. Tá? Por favor. Essa é a dinâmica que acontece no nosso organismo. Tá? Não existe energia elétrica, propriamente dita, energia elétrica. Existe movimento de elétrons, tá? E isso vai gerar corrente elétrica. Enfim, bem complexo, mas estudável. Como eu disse, complexo de Golgi, né? Lembra o que foi produzido pelos retículos? Vai ser armazenado aqui, ó, no complexo de Golgi, que é um conjunto de vesículas que vão ser utilizadas para armazenar o que a minha célula produziu. Se a minha célula
produziu algo que precisa ser liberado no citosol, eu vou usar o complexo de Golgi? Não. Precisa ser liberado, né? Agora, se a minha célula produz alguma coisa que precisa ser liberado para fora da célula, ela encapsula por alguma vesícula do complexo de Golgi e essa vesícula vai ser expulsa da célula, tá? Então, o complexo de Golgi, ela é importante no que diz respeito à separação e endereçamento de moléculas. Tá? Porque vai ser o complexo de Golgi que vai falar assim, ó. Eu tenho aqui, ó, a minha molécula importante. Eu vou encapsular ela. Encapsulei ela e estou mandando para determinado lugar na célula. Isso é para proteção, tá? Tanto da célula quanto do que foi produzido. Ok? E, então, eu vou fazer isso aqui. Ótimo. É muita matéria, né, professor? Bastante. Se o retículo é de produção, o complexo de Golgi para armazenamento, a mitocôndria para fornecimento de moléculas energéticas, o lisossoma vai ser a organela responsável pela digestão celular, tá? Então, dentro do lisossoma vão haver, né? Ele vai conter proteínas que têm capacidade de degradação celular. Aqui, ó, são as hidrolases. Tem bastante radical livre lá dentro também. Então, ele é um depósito de enzimas que poderiam prejudicar a célula, mas que vão ser liberadas no momento oportuno para ela, tá? Então, o nome do lisossomo também já diz muita coisa, né? Somos quer dizer no grego, né? Somos é bolsa e liso, né? Ou lise mostra quebra. Então, o nome da organela fala, é uma organela, é uma bolsa que induz quebra. Gente, eu não sei grego, tá? É que a gente estudou, eu já estudei isso algumas vezes, aí eu acabo pegando como que a palavra foi construída. Então, vamos lá, gente. Aqui, meu notebook vai acabar a bateria. Não mais. Então, vamos lá. Aqui está uma célula, né? Núcleo. Mas eu acho que o tempo sim, professor, não? Oi? Mas eu acho que o tempo vai acabar. Faltam 5 ainda. Então, eu vou evoluir. Entrar no mesmo link, né? Quando acabar, é no mesmo link. Tá? Mas deixa eu encerrar o raciocínio aqui, senão a gente se perde. Então, vamos lá. O núcleo vai ser determinante da informação. É ele que fala, faz. Quem vai executar? As outras organelas. Então, vamos lá. O núcleo mandou fazer, o retículo endoplasmático, seja ele rugoso ou liso, vai executar, né? Vai guardar no Golgi, e o Golgi vai mandar para onde tem que ir. Lembrando que através do complexo de Golgi é que são montados os lisossomas. Tá? Porque o complexo de Golgi vai ceder uma vesícula e vão ser depositados tudo que precisa. Através do complexo de Golgi, a gente vê aqui, ó, que pode haver a secreção do material produzido, tá? Ou ainda a exposição de materiais que sejam interessantes à minha membrana plasmática. Tá? Então, através de informações coordenadas pelo núcleo, eu tenho N funções acontecendo através de organelas executoras.
Para isso tudo, exige energia. E quem produziu a energia? A Excelsa. Mais ou menos. Quem produziu a molécula de armazenamento energético? Aí vocês vão pensar assim, ó, mitocôndria. Tá? Quem produziu a molécula de armazenamento energético? A mitocôndria. Então, todos esses processos aqui que dependem do ATP vão estar vinculados ainda à função da mitocôndria. Fácil, né? Fácil não, professor, difícil. Bem difícil essa matéria. Assim, é bem complicada essa matéria. Mas aqui, Adriano, a gente tem que pensar em integralidade, entendeu? Você tem que pensar, o núcleo manda, quem vai executar? As outras organelas. Mandou fazer o quê? Proteína, retículo endoplasmático rugoso. Vai armazenar onde? Pelo Golgi. Vai mandar para onde? Vai mandar para a membrana? Olha aqui, ó. Isso tudo dependeu da energia de ATP, mitocôndria. Então, é sempre tudo bem encaixadinho. Na nossa célula, nada se perde, tudo se transforma. Entendeu? Então, mas a vesícula, ela pode ser tirada também, né, professor, se der algum problema, né? Calma lá, Adriana. Eu estou falando aqui, ó, vesícula intracelular. Você tá pensando em vesícula órgão. É diferente, tá? Tá bom. Entendeu? Então, até porque é vesícula biliar, que fica lá no fígado, depois a gente estuda ela. Vai é mesmo nome, funções diferentes. É só o mesmo nome, gente. O mesmo nome, tendo o mesmo nome, não quer dizer que tenha a mesma função, tá? A gente está falando aqui, ó, de vesículas intracelulares com conteúdos específicos que podem ser utilizadas dentro da célula ou ser jogado para fora, ou ser acoplada à membrana, tá? Diferente de vesícula biliar, que a gente vai ver quando a gente estudar o sistema digestório. Tá bom? Então, gente, para a gente começar a falar de citoesqueleto, vou encerrar a reunião e a gente volta com o citoesqueleto, ok? 2 minutinhos, hein? Até daqui a pouquinho. É só acessar o mesmo link, tá? Até mais.